mundo sabe, por exemplo, situações em que as pessoas ficavam um tempo no serviço, saiu do seguro, pediam dispensa, ficavam no seguro-desemprego e recebendo sem carteira assinada. Então o governo trabalhou e foi aprovado para acabar com essa distorção. O caso dos pescadores, tinha taxista que tinha carteira de pescador, tinha padeiro que tinha carteira de pescador. Não seria o caso de fiscalizar mais, ao invés de penalizar linearmente? O governo fez algumas, não foi linear, porque inclusive a bancada do PT que fez as relatorias, exatamente fez esses ajustes, que para mim eram necessários, porque a forma como o governo entrou era muito mais pesada. E aí a gente fez esses ajustes. Mas o governo está fazendo algo que para mim é fundamental nesse momento. Por exemplo, ampliou a contribuição sobre o lucro líquido dos bancos, de 15% para 20%. Isso é uma medida importante. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, vamos mais além no ajuste. Nós vamos propor agora o imposto sobre grandes heranças, que tem nos Estados Unidos é 40%, aqui no Brasil é uma alíquota muito baixa de 4%. E também o imposto sobre grandes fortunas, porque temos que trabalhar essa questão do andar de cima e estamos também fazendo um trabalho, eu estou na Comissão de Fiscalização e Controle, para a gente reduzir a sonegação, como aconteceu no caso das Zelotes, essa operação da Polícia Federal e do HSBC. Então estamos atuando em outras frentes. Agora, sobre a questão do contingenciamento, o que foi importante? Hoje, eu sou membro da Comissão Mista do Orçamento, nós tivemos, na semana passada, uma audiência pública com o ministro Nelson Barbosa. E o que foi importante? O ajuste é grande, é um dos maiores dos últimos anos, porque são 69,9 bilhões, mas ele não foi linear. Ele também leva em consideração que os ministérios têm que cortar despesas com custeio, isso é importante, a população está pedindo isso, e mais, o ajuste ele garante os recursos para a área da educação, da saúde e do ponto de vista do PAC, para aquelas obras de infraestrutura que são importantes. Nós tivemos agora também um aceno importante com a vinda da delegação chinesa de 50 bilhões de investimentos que vão ser feitos no país, inclusive na nossa ferrovia, que é um sonho antigo, já foi anunciada pelo pelo senador Jorge Viana, governador Tião Viana e a presidenta Dilma. Então, Rogério, em síntese, vamos ter um ano de muita dificuldade. Um ano em que a inflação ainda vai estar alta, na casa dos 8%, mas por conta desse ajuste, nós vamos chegar em 2016 levando a inflação para o centro da meta, que é em torno de 5%, e vamos também, junto com isso, garantir pelo menos que a gente retome um crescimento econômico, que talvez não seja tão grande ainda em 2016, mas a gente possa retomar um ciclo de crescimento que é necessário, inclusive, para a gente garantir os investimentos para os próximos 4 anos e a presidenta cumprir o seu programa. Esse contingenciamento afeta também as emendas parlamentares dos deputados, dos senadores. Isso já está claro? Quanto que vai ser o corte? Como é que isso vai afetar as prefeituras que vivem das emendas praticamente? Na verdade, o ministro apresentou um valor de 9,6 bilhões relacionados a isso, as emendas parlamentares. Dentro desses valores é que vão ser trabalhadas tanto as emendas de restos a pagar de outros parlamentares, como também dos novos parlamentares. Mas, na audiência pública, o ministro deixou muito claro que eles vão regulamentar ainda isso. Provavelmente vai ter uma instrução normativa que vai falar especificamente como é que vai ficar essas emendas. Nós, particularmente, recebemos um presente de ter as emendas já no início do mandato. Agora, o nosso desafio da bancada agora, e sob a coordenação do companheiro Angelim, é exatamente que a gente possa garantir o máximo de liberações possíveis. Deputado, sobre o Plano Nacional de Educação, que o senhor também tem levantado esse tema, tem aí a questão do ensino superior. Tem o fim do FIES, já foi noticiado e explorado muito, né? Muitos estudantes não têm mais a oportunidade de cursar um ensino superior privado, porque não tem mais financiamento. Aí agora tem o ensino superior público. Por exemplo, a gente está com a Universidade Federal do Acre em greve. E aí, se a gente for ver, o governo também bateu muito nessa questão da educação. O próprio lema do governo é pátria educadora. Não há uma incoerência nesse cenário, deputado? Olha, Rogério, eu quero repetir que o cenário é um cenário difícil, que o governo vai ter que fazer ajustes esse ano. Mas, como eu disse, o governo vai manter praticamente o mesmo patamar de investimentos na educação que teve no ano passado. Em relação ao FIES, não é verdade que o FIES está acabando.
Na verdade, o que está acontecendo, e eu sou a favor, quero dizer que sou a favor, é um ajuste no FIES. O que estava acontecendo no FIES é porque ele estava pouco regulado. Nós tínhamos no FIES, por exemplo, universidades que faziam, por exemplo, ampliavam o valor das mensalidades em 20%, e isso era bancado pelo governo, era bancado por todos nós. Nós tínhamos universidades aqui no Brasil que tinham 60 alunos e passaram para 3 mil porque faziam captação de alunos. E isso muitas vezes sem nenhum critério de qualidade, por exemplo. E agora vai ter a nota de corte no Enem. Então o governo está fazendo certo. Agora, para os novos contratos do FIES, então vai haver mudanças para aqueles que entrarem agora no FIES. Aqueles que já estão aí com os contratos anteriores vão continuar. O governo, inclusive, fez um recadastramento, né, a renovação dos contratos de quem estava aí. Faltaram em torno de 100 mil alunos ainda, e o governo, o prazo tinha finalizado e o governo reabriu um novo prazo para que os alunos possam renovar. E vai continuar programas como o ProUni. O governo, do ponto de vista das universidades, no contingenciamento, ele prioriza a manutenção das universidades, vai haver a expansão. Agora, nós temos questões salariais, eu sou professor da universidade, estou do lado, inclusive, dos grevistas da UFAC, da minha instituição, nesse momento, por conta que teve um acordo que foi feito anteriormente que precisa ser honrado. Mas é claro que eu tenho que ter a responsabilidade com o país de que esse momento é um momento de muita dificuldade, que talvez nós não vamos ter, por exemplo, aumentos salariais. Mas eu quero dizer que eu estou do lado dos professores para ser um mediador junto ao nosso governo para que a gente tenha melhorias. Agora, acredito piamente, e é como presidente da subcomissão que acompanha o PNE, que nós vamos sim fazer desse plano, que é um ótimo plano, inclusive que prevê que ao final de 2024 a gente tenha 10% do PIB investido em educação, que a gente melhore as carreiras, que a gente faça o piso em todo o país, que faça o Sistema Nacional de Educação, a Lei de Responsabilidade Educacional, e a gente vai acompanhar tudo isso. Eu tenho muita confiança de que a presidenta Dilma, como já fez agora no contingenciamento, porque tirou a questão da educação, ela vai priorizar essa área, e eu, como membro da Comissão de Educação e que tem um mandato voltado para essa área, nós vamos acompanhar de maneira muito firme. Deputado, todas essas questões relativas à economia têm seus reflexos na política. Há uma cobrança muito grande em cima do Partido dos Trabalhadores, dos governos, do PT, e recentemente a gente acompanhou aqui a movimentação do partido, com plenárias, com atividades, justamente para tentar resgatar esse respaldo popular. Como é que o senhor avalia esse cenário e essas cobranças em cima do partido? É um cenário de grande dificuldade. Nós houve uma queda na aprovação da presidenta Dilma. A economia está com esses problemas agora. É um momento de ajustes e isso vai ter desdobramentos, claro, do ponto de vista até mesmo do desemprego. E é claro que nesse momento a gente tem que estar unido. Nós estamos trabalhando firmemente para apurar todas as questões relacionadas à corrupção. Eu faço parte da CPI da Petrobras, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. O governo da presidenta Dilma nunca passou a mão na cabeça de ninguém. E eu acredito que a militância ela precisa estar devidamente inteirada sobre o que está acontecendo nesse momento. Ela precisa compreender o que é esse ajuste. Que a gente pode dar um passo agora, como o presidente Lula fez em 2003, um passo atrás, para dar muitos na frente, que depois, inclusive, nós conseguimos pagar o FMI. É importante a gente estar devidamente armado para que a gente não tenha, por exemplo, a possibilidade, agora eles recuaram, de um impeachment que possa ser pedido sem um fundamento jurídico constitucional, como estava se tentando anteriormente. E é claro que a gente tem que estar pronto para esse enfrentamento. Por isso que eu participei, nos últimos meses, eu participei de 15 plenárias municipais e participei da plenária estadual. Fiquei feliz, sabe com o quê, Rogério? Porque eu vi o Partido Unido, eu vi muita gente, inclusive, que se filiou agora, né? Sabendo que, mesmo com as dificuldades que o PT tem, apresenta o melhor projeto para o país. A gente viu agora o vice-presidente do PSDB, Alberto Goldman, dizendo que o PSDB não tem um projeto para o país, né? E a gente, por mais que a gente tenha os nossos problemas, mas ainda tem uma confiança na população e temos que dar esse crédito para a presidenta, porque ela tem, na verdade, a presidenta Dilma não está sendo julgada por apenas 4 meses de mandato. Nós temos que dar o crédito para que ela possa cumprir os 4 anos e cumprir os seus compromissos que foram assumidos na campanha.
Muito bem, conversei aqui com o deputado federal Léo Brito, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Rogério, e a você que nos assistiu nessa entrevista aqui no programa Gazeta Entrevista. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Continue com a gente.